Bom, nós estamos numa série de mensagens estudando sobre comportamentos tóxicos. E estamos, à luz da palavra de Deus, tentando entender como nós podemos vencer comportamentos e pecados recorrentes. E eu queria te ajudar hoje, lendo a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 a 6. Se você trouxe Bíblia, Êxodo 32, versículo 1 a 6, é o texto que nós vamos estudar hoje, continuando essa série. São 9 comportamentos, hoje vamos estudar o 5º e o 6º. Então, tenho certeza que Deus vai falar conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Estenda as suas duas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus e repita essa declaração de fé junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. O versículo que me chamou a atenção, no capítulo 32 de Êxodo, foi o versículo 21, quando Moisés, depois de descer a montanha, encontra o povo adorando a imagem, o bezerro de ouro que Arão havia feito. E então ele se dirige a Arão e ele vai perguntar, em outras palavras, o seguinte: o que te fez pecar deste jeito? E é em torno desta pergunta que temos meditado nas últimas semanas. O que nos faz pecar? O que nos leva a cair? O que nos torna vulneráveis? Por que pecados insistem em aparecer de forma recorrente em nossas vidas? E nós temos estudado alguns comportamentos que nos prejudicam na luta contra o pecado. E eu, quando era criança, eu lembro que eu ganhei um boneco, um brinquedo que chamava João Bobo. Quem já teve esse brinquedo, João Bobo? João Bobo era um boneco inflável, que ele tinha uma base de areia pesada. E a brincadeira do João Bobo era derrubar o João Bobo, porque ele levantava de novo. E ele caía, e caía, e caía, e levantava, e caía, e caía, e caía. Eu creio que muitos de nós, na vida espiritual, somos assim. A gente parece um João Bobo. Aí cai, 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 e levanta. E são as mesmas coisas, caímos das mesmas maneiras. Mas eu vim dizer que hoje, em nome de Jesus, isso vai parar de acontecer na tua vida. Deus vai te colocar de pé, vai firmar os meus e os seus passos, porque nós vamos nos libertar dos pecados recorrentes. Quantos desejam isso? Levantem as mãos. Quantos querem ter uma vida bonita, santa, agradável a Deus? Levantem as mãos. Eu creio, Deus vai nos dar isso em nome de Jesus. Quantos creem? Amém? Eu creio. Nós vamos continuar estudando os comportamentos tóxicos e hoje eu vou falar de mais 2. Comportamentos que precisamos substituir se queremos vencer os pecados recorrentes. O primeiro comportamento que nós vamos estudar hoje aqui, que precisamos substituir,
é a glória mal empregada. Glória mal empregada. Diga para a pessoa que está do seu lado: cuidado com aquilo que você atribui glória. Olha o que diz o versículo 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou, com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O que me chama a atenção aqui não é apenas o pecado da idolatria, estabelecer uma imagem, se dobrar diante dela, cultuá-la, não. O que me chama a atenção é que, depois de terem feito o bezerro de ouro, eles vão dizer: eis aí os seus deuses, e aí, que tiraram vocês do Egito. De alguma maneira, os grandes feitos do Senhor, tudo aquilo que Deus havia realizado, o Senhor havia aberto o mar, as pragas no Egito, a libertação de forma tremenda. Agora a glória de tudo isso estava sendo atribuída a uma imagem recém-construída. Atribuíram glória a outro que não Yahvé. E sabe, por mais que isso pareça um absurdo, e talvez lendo esse versículo, você disse para si mesmo: eu não faço isso, jamais faria isso. Estudando a Bíblia, eu pude ver que Moisés, em alguns momentos da sua caminhada, atribuiu glória, empregou glória de maneira equivocada. Eu fico pensando, se Moisés, que era um grande homem de Deus, fez isso, quanto mais eu e você. E eu queria, hoje, à luz da palavra, tentar entender em que situações, em que momentos empregamos mal glória. Em que momentos e como isso nos prejudica. A Bíblia vai nos mostrar, primeiro momento, foi quando Moisés tenta tirar água da rocha. E é interessante o texto de Números 20, nós estudamos aqui sexta-feira na conferência, porque Moisés se viu numa situação onde o seu orgulho estava ferido. Ele tinha perdido a sua irmã recentemente, e o povo em torno de Moisés não parava de reclamar, não parava de murmurar. Eles não respeitaram sequer o luto daquele servo de Deus que estava sofrendo. Eles estavam reclamando agora por causa da água que havia acabado, mais uma vez, não era a primeira. E eu consigo imaginar Moisés nessa situação, dizendo: eu não acredito, de novo, eu já fiz isso por esse povo, eu já liderei eles nessa situação, naquela maneira, daquele jeito. E é dentro desse contexto que ele fala imprudentemente. O Salmo 106 vai dizer exatamente isso. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles, porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Mas o que ele disse? O que ele falou? Números capítulo 20, versículo 10. Quando ele está diante do povo, depois da glória revelada na porta da tenda, Deus fala o que é para fazer. E olha o que Moisés diz: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água da rocha para dar a vocês? De alguma maneira Moisés se coloca numa posição que não é dele aqui. Ele diz, ele e Arão: nós vamos ter que tirar água da rocha para vocês. Note que aqui a glória é mal empregada. Mas como que isso acontece? A glória é mal empregada quando tentamos fazer o trabalho de Deus. Toda vez que tentamos fazer isso, não nos saciamos e não saciamos aqueles que lideramos. E é isso que Moisés faz aqui. Ele tenta fazer o trabalho de Deus. Agora preste atenção. Só Deus pode fazer a água fluir da rocha. Amém? Repete comigo. Só Deus pode fazer a água fluir da rocha. Pastor, o que isso tem a ver com o pecado?
tem muita gente tentando fazer o trabalho de Deus. E quando a gente tenta fazer o trabalho de Deus na luta contra o pecado, sabe o que acontece? A gente se frustra, a gente se decepciona, a gente se arrebenta. E é exatamente sobre essa realidade que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos, capítulo 7, versículo 18 a 23. Preste atenção nesses versículos. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quando ele tentou tirar água da rocha, tentou vencer o pecado com as suas próprias forças, a única coisa que ele conseguiu foi constatar que era pecador. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Quem já se identificou alguma vez com esse versículo, levanta a mão. Você quer fazer o bem, você quer acertar, mas parece que algo dentro de você te impede. Mas pastor, por que isso acontece? Por que isso se manifesta nas nossas vidas? Agora, presta atenção. Aqui a Bíblia está introduzindo para nós um tema muito importante, uma realidade espiritual muito importante. Que realidade é essa? A realidade do que a Bíblia chama carne. E carne na Bíblia não é simplesmente o nosso corpo. Carne, na perspectiva bíblica, que você vai encontrar vários textos falando sobre ela, é a nossa disposição, envolve o nosso corpo sim, mas é a nossa propensão para o mal. É por isso que em Romanos ela vai chamar de carne pecaminosa, o lugar onde habita o pecado. E o fato é que carne não se converte. Diga para o irmão aí que está do seu lado, tua carne não se converte. A Bíblia em nenhum lugar diz que a nossa carne se converte. A Bíblia diz que nós temos que dominá-la, subjugá-la, levá-la à cruz, mas carne não se converte. É isso que o apóstolo Paulo vai nos mostrar em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha o mesmo a ser desqualificado. O que ele está dizendo? É uma briga interna. Eu estou domando a minha carne, esmurrando ela. Eu lembro de um vídeo que eu vi uma vez de um domador de cachorros bravos. E o cara chegava com um equipamento, capacete, com um monte de roupa, porque o cachorro avançava, vinha para cima. E sabe, eu tenho visto gente tentando domar a carne, esse cachorro bravo, totalmente despreparado. E quando a gente tenta fazer isso, a gente apanha da carne, a gente se machuca, a gente se arrebenta. Existe algo que a Bíblia está dizendo aqui, uma luta que não vai acabar. Mas pastor, como assim? A gente nunca vai se libertar da carne ou do poder dela? Sim, vamos nos libertar quando os nossos corpos forem redimidos. Olha o que diz Romanos 8. Porque sabemos, 22, que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nós só vamos ser libertos totalmente desta realidade espiritual da carne quando o nosso corpo for redimido, glorificado.
Quando o nosso corpo for glorificado, a Bíblia vai dizer que o nosso corpo vai se tornar semelhante ao de Jesus após a ressurreição. E ali, nesse instante da glorificação, o pecado não vai mais estar presente em nós. Aleluia. Não vai ter. Você vai ser liberto totalmente da carne, porque Deus vai nos dar um novo corpo, a semelhança de Jesus, glorificado. Mas até lá, meu irmão, você vai ter que aprender a lidar com esse cachorro bravo. Vai ter que aprender a domar a tua carne. Quantos querem aprender a domar a carne aqui? Levante as mãos. Deixa eu dizer, eu não acredito em vida em santidade sem uma busca sincera pela ação do Espírito Santo em nós. Não acredito. Você pode ter muita boa vontade. Você pode ser um cara muito determinado. Mas eu não acredito que santidade venha por meios naturais ou por força de vontade. Porque a Bíblia vai nos ensinar que esta é uma ação do Espírito. Primeira coisa, como é que eu domo a minha carne então, pastor? Eu preciso entender o papel do Espírito Santo neste processo. Estamos lendo Romanos 7, 8, primeiro versículo, talvez você saiba de cor. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A gente só lembra dessa parte. E a continuação do versículo, quem lembra? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia vai nos mostrar que vamos conseguir domar a carne quando andamos no Espírito. São vários textos que falam sobre isso. Gálatas 5 diz: digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência, os desejos ardentes da carne. Porque a carne cobiça, deseja contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não tem como viver santidade se o Espírito Santo não executar o seu papel em nós, se não deixarmos Ele nos ensinar a viver assim. A minha filhinha, ela tem 2 anos de idade. E a Nina é cheia de personalidade. E é engraçado porque quando a gente vai vestir ela, ela sempre quer se vestir sozinha. E eu fico vendo a minha esposa tentando vestir a Nina. E aí ela fala: eu sabo, mamãe, eu sabo. E ela pega a camiseta e daqui a pouco ela volta. Ela enfia o braço na parte da cabeça. E aí ela vai fazendo uma confusão danada e ela vem: tô pronta, mamãe. E a Sil fala: deixa eu te ajudar. Não, eu sabo. E sabe, às vezes a gente é assim. O Espírito Santo de Deus quer nos conduzir a um caminho de santidade. Mas a gente fica falando: eu sabo. Sabe nada, cara. É por isso que a tua vida está essa bagunça. É por isso que você está pondo a roupa tudo errado. É por isso que você foi transformado, mas muitas vezes você está usando a roupa do velho homem. É porque não tem como vencer o pecado sem a ação do Espírito em nós. Olha o que diz o versículo 13, capítulo 8 de Romanos. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia está dizendo que é o Espírito Santo que nos leva a esse lugar de mortificação da carne. Deixa eu te dizer, você precisa levar a tua carne, os desejos da carne, à cruz de Cristo. Você precisa aprender a subjugá-la, dominá-la. É assim que vencemos os pecados. Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava lendo um livro
São 2 livros, na verdade, do David Wilkerson. Ele conta primeiro A Cruz e o Punhal, e depois ele escreve Nick Foge, que é a história de um dos jovens que eram membros de uma gangue em Nova York, que se converteram diante do testemunho desse homem de Deus. E ele faz uma pesquisa, eu acho interessante, porque ele vai conversar com o Nick. O Nick era um cara violento, usuário de drogas, cara complicado. E esse rapaz tem uma transformação muito linda na sua vida, se transforma num homem de Deus, um pregador. E eles começam a abrir casas de recuperação para atender as pessoas. E o David Wilkerson vai conversar com o Nick e perguntar: o que aconteceu? Eu vejo tantas pessoas nesse caminho da dependência, tentando se livrar, tendo recaídas. O que aconteceu? Por que você se libertou? E o Nick vai falar de uma experiência que ele tem com o Espírito Santo. Quando o Espírito é derramado sobre a vida dele. E ele entende que esta visitação do Espírito, este andar no Espírito, é o que fez ele se libertar. E eles então introduzem esse ensino nas casas que eles lideram. E eles começam a ajudar as pessoas a andar no Espírito. E os índices de recuperação, eles aumentam gritantemente. Sabe por quê? É apenas Deus que faz água fluir da rocha. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você é incompetente. Diga para a pessoa que está lá: você é incompetente. Você é incapaz. Pode dizer. Você não vai se livrar desse pecado porque você acha que pode ou consegue, porque você fez um voto aqui no final do culto. Se eu disser isso para você, eu estou mentindo. Você vai vir aqui e vai se frustrar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se você andar no Espírito, o domínio próprio, ele vai ser uma realidade na sua vida. Eu lembro quando eu era adolescente, quantas vezes eu vinha nos apelos, confessando os mesmos pecados. Eu cheguei a fazer, atrás da porta do armário, um calendário que eu contava os dias que eu ficava sem cometer determinados pecados. E era engraçado que eu via fazendo, contando os dias, e nunca melhorava daquilo. Até que um dia eu parei de contar os dias que eu ficava sem pecar e comecei a contar os dias que eu fazia devocional. Comprei um caderno e todo dia eu colocava o horário que eu começava a buscar a Deus e o horário que eu terminava. E sabe o que eu aprendi? Quando eu estava cheio do Espírito Santo, o pecado, a minha carne, ela ficava quietinha. E quando eu vi, tinha passado um tempão. E os meus pecados de estimação tinham ido embora. Sabe por quê? A gente vence o pecado quando anda no Espírito. Para de tentar. Para de se frustrar. Não se trata de força de vontade. Não se trata de determinação apenas. Isso é milagre de Deus. Quantos querem experimentar milagres nas suas vidas aqui? Levante as mãos. Anda no Espírito. Busca Deus todos os dias. É muito importante a gente entender a graça de Deus nesse contexto. Muitas vezes a gente pensa no Espírito Santo como aquele que traz os dons, poder no meio da igreja, mas não aquele que doma a carne. Da mesma maneira, quando pensamos na graça, pensamos em salvação. E são vários os versículos que falam a esse respeito. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. São vários os textos. Mas a graça não nos remete apenas à salvação. A graça, ela é uma capacitação de Deus para vencermos o pecado. Eu gosto do texto em Hebreus capítulo 4, que diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça
a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus, ele se compadece de nós. Ele foi tentado. Ele sabe o que é isso. Eu estava lendo o livro do Luciano Subirá, que fala sobre santidade, e nesse texto aqui, ele fala sobre o trono de Deus. Normalmente quando aparece o trono na Bíblia, isso tem a ver com o juízo. Mas aqui Jesus aparece no trono de graça. Porque quando oramos pedindo ajuda para vencer pecados, Ele que venceu, que não cometeu, mas foi tentado e sabe o que estamos passando, Ele pode sim derramar graça. Uma graça que nos capacita cada dia a vencermos o pecado. É um poder, é um favor, é um presente de Deus que nos torna mais fortes. Eu estava lendo aquele livro do John Bevere, de Kryptonita, e ele fala algo muito interessante, que ele conseguiu se libertar de alguns pecados na sua vida, após ele andar no Espírito e entender essa graça capacitadora de Deus. E ele então fez uma pesquisa em várias igrejas, ele é um pastor hoje, 5.000 pessoas preencheram as pesquisas. E ele estava fazendo a pesquisa sobre o que eles entendiam sobre graça. E 98% das pessoas nas igrejas falaram de graça relacionada à salvação. Só 2% falaram de graça relativa a um favor de Deus, uma capacitação de Deus na luta contra o pecado. E eu fico pensando, quanta gente frustrada, quanta gente que não entendeu como é que se vive em santidade, porque não se trata de tirar água da pedra na força do braço. Esta é uma ação, uma graça, um favor de Deus, uma capacitação que vem do alto. Eu não sei se você já sentiu isso alguma vez. Quem me conhece sabe que eu tenho que domar os meus ímpetos. Eu às vezes me iro facilmente. Quando eu vejo, eu estou vermelho, o rosto mudado, semblante transformado. Mas eu lembro certinho, um dia pela manhã que eu orei pedindo a graça de Deus. Eu estava num processo de busca, todos os dias, orando, clamando para que o Espírito Santo tomasse a minha vida, me enchesse, pedindo para andar no Espírito, pedindo por essa graça, essa capacitação do alto. E eu fui numa reunião que uma pessoa fez calúnias a meu respeito. Falou que devia, o que queria, na verdade. E eu estava naquele momento, naquela reunião, ouvindo tudo aquilo. E, queridos, eu não conseguia entender o que aconteceu comigo. Qualquer outro momento eu tinha saído para 10. Eu fiquei tranquilo. Eu fiquei calmo. Eu saí tão feliz daquela reunião. O cara tinha falado um monte de besteira para mim. Sabe por quê? A graça do Senhor tinha alcançado a minha vida, me permitindo fazer aquilo que eu sozinho não era capaz de fazer. Talvez você não consiga controlar os teus impulsos dentro de casa. Talvez você não consiga controlar tua sexualidade. Talvez você não consiga controlar tua língua, tua boca. Talvez você tenha lutado contra isso há anos. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você entrar na presença de Deus dia após dia, dia após dia, dia após dia, andar no Espírito, uma graça poderosa vai ser derramada sobre a sua vida. Eu lembro do pastor chinês, quando a perseguição bateu a porta da sua igreja, e levaram ele, um homem velhinho, passava horas todo dia na presença de Deus orando, decorando os textos bíblicos. E quando eles começam a dar os choques ali, o inflamando, persistindo para que ele negasse a sua fé, ele começava a dar risada. E aparece o filme, ele contando testemunho, aquele homem rindo, porque ele não sentia nada. O que é isso? Graça de Deus.
graça de Deus, que o tornou insensível ao choque. Eu creio que a graça de Deus pode te tornar, sim, insensível aos apelos da tua carne, sim. Ele é poderoso, Ele pode mortificar a nossa carne, Ele pode calar a voz que fica ali o tempo todo. Hoje, na autoridade do nome de Jesus. Pastor, vem aqui, eu quero que você ore por mim para isso acabar na minha vida. Não é assim, cara. Não funciona desse jeito. Precisamos ser cheios do Espírito Santo, dia após dia. Quantos aqui querem parar de contar o dia que estão limpos e começarem a contar o dia que fazem devocional e buscam a ação do Espírito? Levante as mãos. Eu queria te desafiar a fazer isso, a buscar uma vida cheia do Espírito. Isso vai transformar a sua vida. Primeira maneira que atribuímos glória, empregamos glória de maneira equivocada, é quando tentamos fazer o trabalho de Deus na luta contra o pecado. Mas a segunda maneira é quando cobrimos o nosso rosto, cobrimos a nossa face. E é muito interessante uma experiência que a Bíblia conta que Moisés teve em Êxodo 34. Após subir a montanha, ele vê a glória de Deus e ele desce da montanha e o seu rosto está resplandecendo. Mas é muito interessante também porque nesse momento Moisés se coloca numa posição difícil de sustentar. Se você ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, olha o que diz a palavra. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que se desvanecia. Moisés, no primeiro momento, coloca um véu sobre o seu rosto, porque o seu rosto brilhava demais. Mas a Bíblia vai dizer que depois de um determinado tempo, ele continua usando o véu, para que as pessoas não vissem que a glória que havia brilhado no rosto estava indo embora. E então ele só aparecia diante do povo, depois de entrar na nuvem, o rosto brilhava de novo, daí ele tirava o véu. Depois colocava de novo, não por nada, mas a glória tinha ido embora. Por que o véu? E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer, para que as pessoas não notassem que o brilho foi embora. E sabe, muitos de nós gostamos que as pessoas nos olhem quando o nosso rosto está brilhando. Como é bom quando a glória de Deus se manifesta em nós e através de nós. Esses dias eu estava fazendo a live de manhã, lá às 6 horas da manhã, que eu faço, e eu estava na mesa da sala, e o sol começou a nascer, e de repente o meu rosto começou a brilhar um monte assim, no vídeo. Aí eu recebi um monte de mensagem, teu rosto estava brilhando, a glória de Deus e tal. Era só o sol, irmão. Eu não estou tão crente assim ainda. Mas estava brilhando bastante na filmagem. Mas a verdade é que a gente gosta que as pessoas nos vejam assim, com o rosto brilhando. E muitas vezes, quando a gente começa na caminhada da fé, a gente não tem problema de mostrar as fraquezas, de tratar as debilidades, os problemas. Você pode ver que um novo convertido, ele cresce rápido. Eu conheço alguns que eu discipulei aqui, é rápido. Chega no pai e confessa pecado, não tem vergonha de falar que está errado, está mudando tudo mesmo, está valendo tudo. Mas quando nos tornamos maduros na fé, a gente gosta que as pessoas só vejam a gente com o rosto brilhando. E daí a gente coloca o véu. Porque a gente não quer mostrar as fraquezas. A gente não quer mostrar que a glória está indo embora. A gente não quer mostrar. Só que quando fazemos isso, perdemos a bênção de sermos transformados dia a dia pela glória de Deus. É exatamente isso que o texto vai dizer. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados
com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Meu irmão, em nome de Jesus, pastor, líder de célula, não importa quanto tempo de caminhada você tem, você não é um super-herói. Não sustente essa posição. Você só vai se frustrar. Quando fazemos isso, perdemos a bênção de deixar Deus tratar as nossas fraquezas. Em nome de Jesus, tira o véu. Tira o véu. Pode mostrar o rosto apagado, sem graça. Igual mulher quando acorda sem maquiagem, com o cabelo bagunçado. Tira o véu. Às vezes no mundo espiritual a gente gosta de passar uma base, passar alguma coisa ali para dar um jeitinho. Deus quer nos transformar de glória em glória. Eu lembro de um acampamento que eu fui alguns anos atrás e eu ouvi esse testemunho de um pastor que eu achei tão bonito. Ele falando exatamente sobre isso. As pessoas conheciam apenas o rosto dele brilhando. Ele fazia parte de um movimento de igreja com propósitos. E a igreja que ele liderava cresceu tanto que ele ganhou até um prêmio. Recebeu uma carta do Rick Warren. Recebeu lá uma espécie de um troféuzinho, um símbolo para guardar no escritório. Porque a igreja estava crescendo, ele estava alinhado com a visão da igreja. E aí teve uma comemoração, e foi um negócio lindo e tal. Ele pregava muito bem, um cara carismático. As pessoas conheciam o rosto dele brilhando. Mas quando ele colocava o véu, a família estava em frangalhos. Pecados que ele tinha trazido desde o namoro com a sua esposa não tinham sido tratados. E aquilo foi ficando cada vez mais forte, mais gritante. Ele vinha, o rosto resplandecia, mas depois ia embora. Ele tinha que sustentar aquela posição de um super-herói. Até que um dia, constantes viagens, sua esposa se namora por alguém, acontece uma confusão dentro da sua casa, um adultério. E ali ele vai parar literalmente com a boca no pó. E aquele homem falando, eu dou graças a Deus, porque ainda deu tempo de eu tirar o véu. Hoje eu fui tratado, meu casamento está tratado, a minha vida está tratada. Meu irmão, você está enganando a quem? Você está sustentando que posição? Confessa. Você não é o Messias. Procura ajuda. Tira o véu. Eu lembro quando eu era adolescente, já tinha entrado ali, que estava com 17, 18 anos, entrado no seminário, e o Espírito Santo me confrontou para que eu tirasse o véu. Fosse procurar o meu pastor, que era pastor dos adolescentes da igreja na época, e confessasse alguns pecados que eu tinha na minha vida sexual. Pornografia, coisas que eu fazia. E eu lembro que aquilo foi uma luta interior, porque eu disse, meu Deus, ele me conhece como o cara que é dirigente de louvor, o cara que ora pelas pessoas, o cara que fala bem, que é ousado. Ele vai achar que eu sou um monstro. Mas quando eu tive coragem de tirar o véu, eu fui amado, eu fui abraçado, eu fui ministrado. E hoje eu sou curado nessa área da minha vida, louvado seja o nome de Jesus por isso. Posso dizer isso com alegria. Agora eu vejo tantos líderes que debaixo do véu tem tanta coisa escondida. Meu irmão, em nome de Jesus, se a glória estiver em você, você nunca vai tirar o véu. Mas se a glória for de Jesus e você entender que é Ele em você tira o véu e deixa Ele te usar, porque é de glória em glória que somos transformados. Por que você está sustentando essa posição? E sabe o que é pior?
Quando sustentamos esse lugar, essa posição, aqueles que lideramos também sofrem. Olha o que diz o texto: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu estava em Moisés, por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Se tornou um problema não só para Moisés, os seus discípulos. Aqui ele está falando do povo de Israel, que não conseguia enxergar além do véu. Não está falando de um pano agora, ele está falando de uma cegueira espiritual. Sabe, quando a gente sustenta essa posição, os que nos seguem também, eles acabam fazendo o mesmo, e se perdem, porque ou se frustram tentando ser como alguém que não tem defeitos, ou eles começam a usar o véu do engano e não tratam a sua vida também. Hoje o véu vai cair neste lugar em nome de Jesus. As aparências, o que está escondido, oculto, Deus vai revelar em nome de Jesus e veremos a sua glória. Quantos querem ver a glória de Deus? Quantos querem ser transformados por ela? Eu quero terminar falando de um segundo comportamento, e ele é uma sequência aqui. Presta atenção, se não ouviu nada, presta atenção agora. O segundo comportamento tóxico é quando trocamos a glória da montanha por outros prazeres. Versículo 6: na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Presta atenção. Muitas vezes nós trocamos a glória da montanha por outros prazeres. E é exatamente isso que acontece com o povo de Israel. Eles tinham visto a glória de Deus. Quando eles estão diante do Sinai, Moisés está para subir ali a montanha. A Bíblia diz que a nuvem da glória, Shekinah de Deus, vem sobre a montanha. A montanha começa a tremer, arder em fogo, em chamas. Deus fala com o povo no meio da nuvem. Moisés entra na nuvem, a glória de Deus é manifesta. Eles viram a glória. Eles viram a glória de Deus. Mas poucos dias depois, eles estavam fazendo farra, bagunça. Pode subir o louvor aqui, sabe? Muitas vezes nós trocamos a glória da montanha por outros prazeres. A gente lê a história do povo de Israel e fala: que absurdo! Eles viram tanta coisa. Como é que fazem um negócio desse? A gente faz igualzinho. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus? Levantem as mãos. Quantos aqui já viram a glória do Senhor? Levantem as mãos. Eu já vi a glória de Deus. Eu já subi essa montanha. Eu posso te contar de experiências lindas que eu tive na presença do Senhor. Eu lembro, no começo da minha caminhada, tinham reuniões que a gente fazia de busca. Eu estava num congresso junto com os meus amigos. O louvor estava tocando, aquela presença de Deus. E eu me ajoelhei no meio do povo, da multidão. Eu lembro que eu comecei a orar assim: Jesus, me toca hoje. Eu queria só um toque do Senhor. Um toque. Que a tua presença eu pudesse perceber de forma real. E os louvores estavam acontecendo, as pessoas orando e eu de joelho. E de repente eu senti assim, na minha cabeça, um toque suave. Quando eu olhei para trás, não tinha ninguém. Eu senti o Espírito Santo falando: ó, presente. Hoje eu te dei algo especial. Eu lembro de tantas experiências. Eu lembro de um dia numa vigília,
Um jovem começou a falar em línguas lá no canto. De repente o Espírito Santo tomou a minha boca. Eu comecei a traduzir aquilo que ele estava falando do outro lado. Nunca vivi isso de novo, foi a única vez. Mas quando eu falava, as pessoas começaram a chorar, a cair de joelhos, e a presença de Deus tomou conta da sala onde a gente estava. Eu lembro do dia que a gente estava orando numa chácara. Eu saí com alguns amigos para acampar. Começou a chover. E a gente fez uma roda na chuva para orar. E quando a gente estava orando, de repente a gente começou a ouvir sons do meio da floresta, gritos, barulhos de espada, coisas e a gente ouvia uma batalha acontecendo. E nós começamos a orar. E Deus nos visitou. Eu podia te contar inúmeras histórias do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Quando nós subimos a montanha, Deus se revela a nós. Quando subimos a este lugar, a glória de Deus nos alcança, o poder de Deus se manifesta, coisas incríveis acontecem. Quantas vezes Deus falou comigo, vinha um sentimento no coração, a pessoa que vinha orar falava o que eu estava sentindo. Quantas vezes a presença de Deus me fez chorar copiosamente. Quantas vezes eu estive nesse lugar da glória. Mas quantas vezes eu parei de subir a montanha. Apesar de tudo isso, não é de uma vez. A gente simplesmente vai deixando a paixão e morrer no coração, vai negociando o tempo com o Senhor diário. E quando a gente vê, a gente está se saciando com outros prazeres. Prazer de produzir no trabalho, o prazer de sair com os amigos, o prazer das festas. O povo de Israel tinha visto a glória do Senhor, trocou a glória da montanha pela farra da festa. Está tocando a glória de Deus por uma vida sexual corrompida e depravada. Você está perdendo de subir e ver a glória de Deus por coisas tão pequenas e que não valem nada. Sabe o que eu creio? Hoje nós vamos subir a montanha de novo. Hoje nós vamos para este lugar onde a glória de Deus se manifesta. Hoje Deus está nos chamando. Ei, eu tenho mais para fazer. Eu posso me revelar de novo. Sobe a montanha. Sobe a montanha. Sobe a montanha. E é neste lugar, quando subimos dia após dia, eu gosto. Quando eu olho para as histórias de Jesus, Ele constantemente subia a montanha. Madrugadas passava em oração. Mas quando Ele descia, os sinais de Deus o acompanhavam. Curas aconteciam, milagres. Como eu queria subir a montanha com você, como eu queria que essa comunidade subisse a montanha. Eu não quero apenas as experiências, eu quero andar no Espírito, porque é neste lugar que o pecado, que a minha carne é domada. É neste lugar que eu consigo subjugá-la, vencê-la. É neste lugar da presença, quando o Espírito Santo se manifesta, que uma graça capacitadora vem. E o que mente não mente mais, o que rouba não rouba mais, o pervertido, seus olhos são transformados. É neste lugar que a nossa boca é tomada. É neste lugar. Hoje eu queria te convidar a entrar nessa nuvem de glória. Hoje eu queria te convidar a parar, ter uma vida espiritual medíocre, caindo. Não, nós vamos alcançar a constância assim, em nome de Jesus. Constância espiritual. O que eu preciso fazer, pastor? Decidir subir a montanha todo dia.
decidir. Quero te convidar, você pode, você gosta, 6 horas da manhã, comece a fazer um momento de oração ali conosco. Eu tenho visto tanto testemunho, gente me mandando: olha pastor, comecei para orar pela sua mãe, mas quem está sendo transformado sou eu, porque eu estou aprendendo a orar todo dia. Faz 21 dias que nós estamos orando, todos os dias às 6 horas da manhã. E quando termina ali, depois de 20 e meia hora, eu falo assim: olha, vai lá ter teu tempo com Deus. Tem gente sendo transformada, tem gente sendo liberta, tem gente sendo salva, curada, transformada. Ah, eu não gosto de acordar cedo. Então meu irmão, vai orar de madrugada. Pega teu som, teu celular, liga lá um louvor e começa. Se não subirmos a montanha, se não formos a esse lugar da glória, se não nos enchermos do Espírito, o resto é conversa fiada. Eu não acredito em vida em santidade, não é. Hoje nós vamos tirar o véu. Vamos declarar: precisamos, Senhor, de mais um encontro. E o rosto não vai parar de brilhar, porque todo dia, dia após dia, estaremos na presença. Levamos as nossas fraquezas, nos apresentamos e Ele vem de novo. As pessoas vão ver o brilho de Jesus na tua face. Nós vamos sim revelar a grandeza de Deus em nossos olhos. As pessoas vão perceber em nós. Se hoje você quer dizer: eu não quero mais tentar tirar água da pedra, eu não quero mais tentar fazer o trabalho de Deus, eu quero andar no Espírito, eu quero tirar o véu, eu quero subir a montanha, eu quero ver a glória do Senhor.